Olá, eu me chamo Rafi e estou aqui para apresentar a parte 2 sobre aprendizado não supervisionado. Na parte 1, eu falei sobre o que é aprendizado não supervisionado e sobre um tipo de problema resolvido com agrupamento ou clustering. Agora na parte 2, eu vou falar um pouco sobre associação, que é outro tipo de resolução de aprendizado não supervisionado. Bom, para começar, qual que é a diferença entre associação e agrupamento? Enquanto o agrupamento vai buscar juntar os dados por características em comum e agrupar esses dados em pequenos grupos, a associação ela vai tentar estabelecer as relações entre as variáveis, ou seja, vai tentar ver o nível de correlação entre cada variável. Bom, para começar a gente tem a nossa importação de bibliotecas do Python, a gente vai importar pandas, matplotlib, seaborn, igual no outro exemplo, e aqui de diferente a gente tem o mlextend, importar o a priori, que é o algoritmo que a gente vai usar, e as regras de associação. Bom, aqui a gente carrega o nosso data frame. Para esse exemplo, a gente escolheu um dataset de vendas online, vendas feitas online, de um site que abrange o mundo todo. E aqui a gente pode ver as 5 primeiras linhas do nosso dataset. Aqui está algumas informações sobre as colunas. Dá para ver que são 8 colunas. Na média a gente tem 541 mil linhas. Todas as colunas são do tipo não nulo. E tem alguns tipos de dados, como objeto, inteiro, data e float. Aqui a gente tem algumas informações estatísticas sobre os nossos dados. A quantidade de linhas, a média, o padrão, mínimo, máximo. Enfim, dados estatísticos. Continuando, nós vamos ter nossa preparação de dados para análise. Antes de tudo, o primeiro passo é verificar a consistência dos nossos dados. Então, executando aqui, é possível observar a presença de dados nulos tanto na linha Customer quanto na linha Descrição. Então, para resolver isso, a gente vai executar aqui o drop NA para limpar os dados nulos da nossa tabela. Agora, executando a linha de cima novamente, dá para ver que deu 0 em tudo, ou seja, todos os dados nulos foram retirados da nossa tabela. Bom, no início a gente tinha 541 mil linhas, aqui já caíram para 406. Agora a gente precisa remover todas as transações que foram canceladas, e para isso a gente vai transformar a nossa variável invoice, que era do tipo object, no tipo string, e tirar todas as linhas que contêm o caractere C, que é de cancelado. Executando aqui, dá para ver que o número caiu de novo, de 406 mil, foi para 397 mil. Agora, a gente pode gerar um gráfico sobre a distribuição de transações pelos países que o nosso site atende. Analisando esse gráfico de pizza, dá para ver que 90% das nossas transações são feitas no Reino Unido, enquanto os outros 10% são divididos entre alguns países, como Austrália, Portugal, Bélgica e etc. Então, por que não limitar os nossos dados de análise? E para isso, a gente resolveu pegar só os dados do Reino Unido. Afinal, dentro de um país, é muito mais provável a gente achar boas relações, já que cultura e poder econômico de um país impactam diretamente no que as pessoas compram. Então aqui a gente agrupa todos os dados por países. Então aqui nós vamos agrupar, somar, desempilhar e definir o índice do data frame para Reino Unido. E plotar esse gráfico, que agora tem 3.844 colunas que representam todos os itens vendidos no nosso site. Dando continuidade, agora a gente vai realizar uma função conhecida como one-hot encoding, que vai transformar todas aquelas variáveis não numéricas em variáveis binárias. Ou seja, ela vai pegar uma variável que possa definir a cor, por exemplo, e ao invés de ter as cores azul e verde, ela vai colocar 0 ou 1. E vai fazer isso para todas as variáveis. Depois disso, a gente pode tentar filtrar ainda mais, pegando as faturas só que tem 2 ou mais itens. E dá para ver, analisando as tabelas, que o número de linhas caiu de 16 mil para 15 mil aqui embaixo. Ou seja, isso representa uma redução de 7,65% nas transações. Após realizar a limpeza e a limitação dos nossos dados, agora a gente pode começar a usar o algoritmo a priori. A gente vai aplicar ele para encontrar os itens comprados com mais frequência no nosso conjunto. Para início, a gente vai setar o nosso valor mínimo de suporte para 3%, ou seja, apenas os itens que apareceram com uma frequência de 3% ou mais nas compras vão ser retornados.
Aqui a gente tem a tabela desses itens, mostrando, por exemplo, White Hanging Heart Tea Lighter Holder, que é uma luminária de coração, uma mochila jumbo vermelha, uma lancheira e vários outros itens. Agora que já temos os nossos itens selecionados, a gente pode aplicar as regras de associação para tentar achar aqueles que têm mais correlação entre eles. Bom, essa tabela aqui mostra justamente isso, uma análise entre os itens mais comprados e quais que são mais comprados em conjunto. Ela está organizada pelo lift, e esse lift é justamente a taxa de correlação deles. Quanto maior o lift, significa que esses itens estão mais relacionados entre eles, ou seja, são comprados mais vezes juntos. Aqui no topo a gente pode observar que a gente tem dois itens do mesmo tipo, só que de cores diferentes. Além do lift, a gente tem esse suporte que nos diz a taxa de compras que é realizada. Nesse caso, esses dois itens juntos são comprados em 3,09% das vezes. E para que saber esse tipo de relação é importante? Bom, quando nós falamos de compras online, é sempre bom que os nossos algoritmos de suporte de apoio à decisão para os clientes saibam quais itens recomendar. Isso aqui é essencial para saber uma boa recomendação. Se, por exemplo, eu estiver no site e estiver na aba do Green Regions Teacup and Saucer, seria extremamente interessante colocar nos itens recomendados esse Roses Regions Teacup and Saucer, porque aí a chance de eu realizar a compra dos dois juntos é bem maior. E isso acaba sendo muito vantajoso para o site. Bom, sobre a associação era isso que eu tinha para falar. O link desse collab vai estar disponível na descrição do vídeo. E é isso. Obrigado.